Despertar espiritual não se explica, se vive, e você está vivendo agora. Ninguém fala sobre o instante em que o silêncio começa a parecer mais real do que a própria vida. Não é um silêncio comum, é denso, vivo, como se tivesse uma presença escondida nele. Você tenta ignorar, tenta preencher o vazio com qualquer coisa, conversas, distrações, ruídos artificiais. Mas o silêncio volta, sempre volta. E quanto mais você tenta fugir, mais ele se aproxima, como se fosse um espelho invisível, mostrando algo que você não quer enxergar. No começo, parece apenas um incômodo sutil, uma estranheza sem forma. Você acorda e sente que alguma coisa está diferente, mas não sabe dizer o quê. As coisas que antes te davam prazer perdem a cor. As conversas parecem vazias, as risadas soam ensaiadas. É como se o mundo estivesse em cena, e você, pela primeira vez, percebesse que nada ali é sólido. Que tudo vibra, tudo mente um pouco, até você, principalmente você. Então vem a sensação mais inquietante, a de estar sozinho, mesmo cercado de gente. Uma solidão que não tem barulho, não tem rosto, mas pesa como se alguém estivesse parado atrás de você, respirando devagar. Você sente, não sabe explicar, mas sente. O tempo começa a se esticar de forma estranha. Minutos parecem horas, dias parecem ecos de um mesmo momento que se repete. É como se você estivesse preso entre dois mundos, o que todos fingem que existe e o que está tentando nascer dentro de você. Você tenta racionalizar, procura respostas em textos, conversas, religião, filosofia. Nada satisfaz, nada encaixa, porque o que está acontecendo não pode ser explicado com palavras. É um despertar silencioso, um chamado que não vem de fora. Vem de dentro. Você sente nos ossos, na respiração, nos pequenos ruídos da madrugada. Sente quando olha para o teto e percebe que não há mais volta. Não é um acontecimento grandioso, nem uma epifania iluminada. É um rasgo, uma fissura invisível por onde começa a entrar algo que você não controla. Algo que desmonta o que você acreditava ser. Você começa a questionar tudo. Quem você é, o que é real, por que está aqui. E enquanto isso acontece, uma força silenciosa, implacável, se move. Você não vê, mas sente. É assim que começa, não com luzes, mas com sombra, não com respostas. Mas com perguntas que queimam, não com certezas. Mas com a verdade crua de que a vida que você conhecia não cabe mais em você. A dor que ninguém vê. O despertar disfarçado de vazio. Há um tipo de dor que ninguém enxerga. Ela não grita, não sangra, não se explica. Ela se instala em silêncio, como uma presença invisível que se acomoda dentro de você sem pedir permissão. No início, você tenta ignorá-la. Acredita que é só cansaço, que vai passar, que tudo voltará a ser como antes. Mas não volta. Essa dor tem um ritmo próprio. Uma respiração lenta e constante, como se soubesse que mais cedo ou mais tarde você vai parar de fingir que não a sente. Ela aparece nas manhãs em que levantar da cama parece um esforço desproporcional. Nas conversas em que você sorri, mas sente o vazio mastigando por dentro. No instante em que olha para o espelho e percebe que os olhos que te encaram não reconhecem mais o rosto que habitam. A dor do despertar espiritual não tem forma definida. É um eco. Uma ausência, uma rachadura silenciosa entre quem você sempre acreditou ser e o que começa a nascer no lugar. Você começa a perceber sinais sutis. A comida tem menos sabor. Os lugares familiares parecem distantes. As pessoas falam, mas as palavras não chegam. É como se houvesse um vidro entre você e o mundo, um vidro grosso, transparente, que deixa passar a imagem, mas bloqueia o toque. A cada dia, esse vidro parece mais espesso, como se a realidade que você conhecia estivesse se afastando lentamente.
E no meio desse afastamento surge o desconforto de não pertencer mais a lugar nenhum. O lar já não é lar. Os rostos conhecidos soam estranhos. A rotina perde o sentido. Nada preenche, nada satisfaz. É nesse momento que muitos acreditam estar vivendo uma crise existencial. E, de certa forma, é. Mas o que poucos percebem é que essa dor é um portal, não uma sentença. Ela não veio para destruir você, mas para desmontar tudo que você construiu sobre uma base que nunca foi real. Essa dor expõe a máscara. Mostra que as certezas que você carregava eram frágeis, que a segurança era só um disfarce para o medo, que o controle era só uma tentativa desesperada de evitar o inevitável, a mudança. E quando essa percepção começa a surgir, não há mais como voltar a dormir. Você pode até tentar se agarrar a velhos hábitos, fingir que está tudo bem, preencher o vazio com distrações, mas o chamado continua ali, sussurrando por baixo de tudo. A mente luta, ela resiste com todas as forças, porque aceitar essa dor significa aceitar que tudo que você acreditava pode desmoronar. Mas há um detalhe que a mente não consegue controlar. Essa dor não vem de fora. Não é um problema que você resolve com soluções práticas. Ela nasce de dentro. É a alma empurrando as paredes que a mantiveram adormecida por tempo demais. Algumas noites você acorda sem saber por quê. Não há barulhos, não há nada acontecendo, mas há algo. Uma sensação de estar sendo observado por dentro, como se uma parte esquecida de você tivesse despertado e estivesse encarando quem você se tornou. O coração acelera, o corpo sente, a consciência se abre em espasmos lentos e dolorosos. Você percebe que não é loucura, é ruptura. E quando você tenta contar a alguém, percebe que as palavras falham. Não há linguagem suficiente para explicar uma dor que não pertence ao corpo. As pessoas não entendem. Elas oferecem conselhos rasos, distrações, soluções prontas. Mas essa dor não se acalma com promessas. Ela exige entrega. Então você aprende a senti-la em silêncio, a observá-la como quem observa uma ferida antiga que finalmente decidiu cicatrizar. Porque é isso que ela é, uma ferida que esteve escondida sob camadas de certezas falsas, rotinas vazias e sorrisos ensaiados. Ela sempre esteve ali, você só não conseguia escutá-la. E se essa dor não for um inimigo? E se for o sinal mais claro de que você está despertando? Talvez, por trás de tudo isso, não exista desespero, mas um chamado. Um convite para atravessar o vidro e finalmente tocar a vida sem filtros. Talvez esse vazio não esteja te destruindo. Talvez esteja apenas abrindo espaço para o que sempre foi seu, sinais silenciosos que a maioria ignora. Há momentos em que tudo parece igual por fora, mas por dentro algo mudou de forma irreversível. Você acorda, caminha, trabalha, conversa, sorri, como sempre fez. Mas há uma tensão invisível por trás de cada gesto, como se seus sentidos estivessem mais aguçados, mais atentos, ou talvez mais inquietos. Coisas que antes passavam despercebidas agora incomodam profundamente. A luz parece forte demais. A música parece barulhenta demais, as palavras parecem vazias demais. Tudo te atravessa com uma estranheza silenciosa. O mais perturbador é que ninguém percebe. Você segue cumprindo seus papéis, mas, por dentro, é como se tivesse sido arrancado de um lugar familiar e jogado num mundo que se recusa a fazer sentido. Você observa as pessoas falando com entusiasmo sobre metas, sobre dinheiro, sobre relacionamentos, e sente que há algo errado com tudo aquilo. Não é julgamento, é intuição, uma sensação profunda de que todos estão dançando no escuro sem saber que há uma porta aberta logo ao lado. Você começa a buscar silêncio, não por cansaço,
mas por necessidade, porque o barulho externo interfere demais no que está tentando emergir dentro de você. Uma verdade sem nome, uma presença que não cabe em explicações. É nos momentos de silêncio profundo que ela se manifesta com mais clareza e mais medo também. Porque há algo nessa presença que você não entende, mas sente que precisa seguir. Você começa a evitar multidões, fica ansioso em lugares cheios, sente que algo suga sua energia em ambientes onde todos falam, mas ninguém escuta. E aos poucos vai se afastando, não por arrogância, mas por proteção. O mundo começa a parecer agressivo, incoerente, e seus sentidos, agora mais sutis, não toleram mais tanto ruído. Então, vêm os sinais. E não são aqueles grandiosos, místicos, cheios de luz e símbolos arquetípicos. São detalhes pequenos, quase imperceptíveis. Você olha o relógio e são sempre os mesmos números. Você pensa em alguém e a mensagem chega. Você sente que algo vai acontecer. E acontece. Pequenas coincidências que antes você chamaria de acaso, agora se repetem com frequência demais para serem ignoradas. Esses sinais não te gritam, eles sussurram. E quando você para escutá-los, percebe que não são externos. São reflexos do que está se organizando dentro de você. É como se sua consciência estivesse sintonizando uma frequência mais fina. E nessa frequência, o mundo responde de forma diferente. Você começa a sonhar mais. Sonhos vívidos, estranhos, que parecem carregar mensagens. E acorda com a sensação de que esteve em outro lugar. Às vezes, sente presenças ao seu redor. Não ameaçadoras, mas observadoras. Algo que te acompanha nos momentos de maior solidão. Você começa a perceber que não está sozinho, nunca esteve. A sensibilidade aumenta, você sente a dor dos outros como se fosse sua, percebe mentiras sem que ninguém diga uma palavra. Intui verdades que não têm lógica, mas carregam peso. É um desconforto constante, mas também uma forma profunda de conexão com algo maior. E é aqui que a dúvida começa a corroer. Por que tudo isso está acontecendo? Por que comigo? Você tenta procurar respostas, lê textos espirituais, ouve vídeos, faz perguntas. Mas quanto mais busca fora, mais sente que tudo aponta para dentro, e o desconforto cresce, porque é mais fácil acreditar que os sinais estão errados, que sua mente está cansada, que tudo isso é só uma fase. Mas algo dentro de você sabe que não é. Não se trata de religião, nem de doutrina. Trata-se de uma transformação silenciosa que rompe com tudo o que você acreditava saber sobre si. Não há nome para isso, não há diagnóstico, só há um processo acontecendo e ele não depende da sua vontade. Ele acontece e você só pode aceitar. Mas e se esse desconforto, essa sensibilidade, essa estranheza forem os primeiros sintomas de uma nova visão de mundo surgindo? E se esses sinais silenciosos que todos ignoram forem, na verdade, a linguagem secreta da alma chamando você de volta para casa? Quando o mundo perde a cor e você começa a enxergar a alma. Há um momento no processo em que o mundo simplesmente perde a cor, literalmente. Os tons parecem desbotados, como se alguém tivesse abaixado o contraste da realidade. As ruas parecem mais cinzas, os rostos mais vazios, o tempo mais arrastado. Nada é exatamente errado, mas tudo soa distante. Você ainda está aqui, mas não sente que pertence mais a esse lugar. É como se o seu corpo ainda caminhasse pelas paisagens de sempre, enquanto sua alma observa de algum outro plano, silenciosa, inquieta, esperando que você perceba. Você tenta se forçar a gostar das mesmas coisas. As músicas que antes te emocionavam, agora soam repetitivas. As conversas que antes te envolviam, agora te esgotam.
Os lugares que traziam conforto agora parecem opressores. Há uma mudança súbita e invisível em você, e ninguém ao redor nota. Você se sente um estranho entre os que ama, um intruso dentro da própria vida. O mais assustador não é o que muda por fora, é o que começa a se revelar por dentro, porque com a perda de interesse pelo externo, algo começa a emergir no silêncio. Uma voz antiga, abafada há anos por ruídos, expectativas e obrigações. Uma presença que sempre esteve ali, mas que você só agora consegue perceber. É a sua alma, sussurrando, clamando, respirando por entre as rachaduras do que antes te definia. Você começa a sentir uma urgência por significado. Não é mais sobre o que você faz, mas por que faz. Não é mais sobre o que possui, mas o que sente. E essa mudança de foco traz desconforto, porque ninguém te ensinou a viver a partir da alma. Todos nos ensinaram a cumprir papéis, agradar, alcançar, vencer, mas agora isso tudo parece uma peça mal ensaiada, uma repetição mecânica de frases que perderam o sentido. Você se recolhe, por escolha, por sobrevivência. Não é solidão, é necessidade de reencontro. No silêncio, começa a ouvir memórias esquecidas, percebe dores mal curadas, traumas antigos, pactos emocionais feitos na infância que ainda comandam suas reações. Você começa a se ver por dentro, e essa visão não é bonita, mas é real. A alma não busca beleza, ela busca verdade. E é nesse mergulho silencioso que você encontra as partes de si que nunca foram vistas. As que choraram em silêncio, as que foram sufocadas para caber no mundo, as que aprenderam a sobreviver fingindo ser outra pessoa. E quando você começa a reconhecer essas partes, algo muda. Não é uma iluminação, é um corte limpo entre quem você era e quem está tentando emergir. Essa nova versão de você não quer agradar, não quer se encaixar. Ela quer respirar, ela quer sentir, ela quer viver com presença, mesmo que isso signifique decepcionar o mundo ao redor. E nesse momento surge o medo, porque o novo assusta, e o velho ainda oferece conforto. Mas o preço de voltar para o velho é alto demais, custa sua alma. Então você permanece nesse limbo, entre o antigo que não serve mais e o novo que ainda não se mostrou por completo. É aqui que a alma começa a guiar, mesmo sem que você perceba. Ela te afasta de certas pessoas, fecha portas, rompe ciclos, e você sente que está perdendo tudo, mas na verdade está sendo limpado, preparado. Essa transição é dolorosa porque envolve morte, a morte simbólica de quem você acreditava ser, e nenhum luto é leve. Mas, por trás de cada despedida, há um recomeço sussurrando. A cada camada que cai, uma nova luz entra. A cada isolamento, uma nova percepção nasce. E talvez seja por isso que o mundo perde a cor, para que você possa, pela primeira vez, enxergar a alma por trás da paisagem. Não com os olhos, mas com a consciência. E se tudo que você está perdendo não for uma perda, mas uma devolução da sua essência, a ilusão do eu que você precisa desmontar. Há um instante quase imperceptível em que você percebe que não é quem pensava ser. Não vem com um aviso, não é anunciado com estrondo. É mais como um leve desajuste entre a imagem que você projeta e o que sente ao se olhar no espelho. Um desconforto súbito, um olhar estranho dentro dos próprios olhos. E então, como uma rachadura silenciosa no vidro da consciência, surge a dúvida: quem sou eu de verdade? Essa pergunta, simples na forma, é devastadora na essência, porque ao fazê-la com sinceridade, tudo começa a ruir. Não só as ideias que você tem sobre si, mas tudo que foi construído sobre elas. Os desejos, as conquistas, as relações, os sonhos. Quando a ilusão do eu começa a desmoronar, o mundo inteiro treme por dentro.
Você começa a notar que muito do que você dizia gostar não era você. Foram gostos herdados, aprendidos, imitados, as opiniões que defendia com tanta paixão, reflexos de outras vozes, não da sua, as escolhas que guiaram sua vida, feitas por medo, por insegurança, por condicionamento. Você se vê diante de um cenário montado por um personagem que sempre desempenhou bem o papel, mas que nunca foi real. É nesse momento que a mente entra em pânico, porque ela foi moldada para preservar a identidade. Mesmo que essa identidade tenha sido construída em cima de traumas, adaptações e mentiras sutis. Desconstruí-la é como retirar as vigas de uma casa que ainda está de pé. Tudo balança, tudo ameaça cair. E você sente, o corpo sente. Há crises de ansiedade sem causa aparente, insônia, palpitações, vontade de fugir, mesmo sem saber de quê. O eu que você acreditava ser começa a desmontar, e junto com ele vão embora os rótulos, os papéis, as proteções. Você se sente nu diante de um espelho interior que não perdoa disfarces. É doloroso. Mas é também a única chance de nascer de verdade. Porque até então você estava interpretando. Era uma persona social, um reflexo do que os outros esperavam. A filosofia chama isso de desidentificação do ego. Jung dizia que o eu consciente, ao confrontar o inconsciente, começa a entrar em colapso, e esse colapso é necessário para encontrar o self. Dennett falava do teatro da mente, onde várias vozes internas disputam a narrativa da identidade, e nenhuma delas é realmente o eu. Todas são construções, fragmentos, máscaras. Você começa a lembrar de quem era antes do mundo te ensinar a ser alguém. Antes das críticas, antes das regras, antes dos traumas. Uma lembrança não intelectual, mas sensorial. Uma memória do corpo, da alma. E nesse ponto, o medo se mistura com uma sensação estranha de liberdade. Porque embora você esteja perdendo tudo o que acreditava ser, está também recuperando algo que nunca deixou de ser. A ilusão do eu é confortável. Ela te dá um nome, um papel, um lugar. Mas ela também te prende. E quando você começa a enxergar as amarras, é impossível fingir que elas não estão ali. Você pode até tentar voltar, se agarrar às velhas certezas, mas elas não te reconhecem mais, e você já não se encaixa nelas. Então, você entra em um estado entre mundos, um limbo identitário. Não é mais o que era, mas ainda não sabe o que será. É um processo silencioso e lento. Um luto não por alguém que morreu, mas por alguém que nunca existiu de verdade. Você percebe que não precisa de respostas imediatas. Precisa de presença, de coragem, de um tipo de amor próprio que não é vaidade, é lucidez. E começa a entender que não há como chegar a si mesmo, porque você nunca foi embora. Só estava encoberto, escondido sob camadas de sobrevivência. E se todo esse colapso interno for, na verdade, o seu verdadeiro nascimento? E se a dor de se despedaçar for o primeiro passo para enfim se tornar inteiro? O chamado é interno, mas parece vir de fora. Você começa a sentir como se algo estivesse te chamando, mas não com palavras, nem com sons. É um chamado que ecoa no corpo, no centro do peito, numa região onde a mente não alcança. Não tem direção, não tem nome, mas tem peso. Um peso que te empurra para dentro, mesmo quando tudo à sua volta insiste em te puxar para fora. Esse chamado aparece nos momentos de silêncio, quando você deita e não consegue dormir. Quando acorda no meio da noite com o coração acelerado sem motivo. Quando está sozinho e sente uma presença que não consegue explicar. Não há medo, há estranheza. Como se o ar ao seu redor mudasse de densidade, como se algo se aproximasse de dentro de você.
você começa a perceber sincronicidades estranhas. Coisas que pensou se manifestam, pessoas que precisava evitar se afastam sozinhas. Você sente vontade de ir a lugares que nunca te interessaram. Tem sonhos que parecem mais reais que o dia. Sente, com clareza absurda, que há uma inteligência por trás de tudo. Algo que te observa e te guia. Mas essa orientação não vem de fora. Ela pulsa do seu próprio corpo, como uma memória que sempre esteve ali e agora começa a despertar. Como se uma versão esquecida de si mesmo estivesse tentando voltar, atravessando camadas de condicionamento, medo e resistência. É uma força estranha. Você não entende, mas confia. É aqui que tudo começa a mudar. Porque o mundo ao seu redor continua igual, mas a forma como você o enxerga se transforma. Você entra em uma espécie de estado alterado de presença. Tudo parece simbólico. Um número, uma frase, uma música, um olhar. Tudo carrega significado. Tudo fala com você. E você sabe que não é imaginação. Jung chamou isso de sincronicidade. Eventos externos que coincidem com estados internos de forma significativa demais para serem apenas acaso. David Bohm dizia que a realidade visível é apenas a ponta de um campo mais profundo e implicado, onde tudo está conectado. E agora, você começa a viver isso. Você sente que algo te guia, mas não te dá garantias, só direções vagas, sensações, impulsos, e isso enlouquece a mente. Porque ela quer mapas, respostas, certeza, mas esse chamado não entrega certezas, ele entrega sensações, intuições, vontades que parecem absurdas, mas que quando seguidas revelam um caminho invisível e preciso. Às vezes você hesita, ignora, volta ao conforto do racional, e a vida parece estagnar, ficar cinza, pesada, mas basta um gesto, um pequeno movimento na direção do que sente, e tudo se alinha novamente, como se a realidade esperasse que você dissesse sim. O mais difícil é confiar. Porque esse chamado te leva a romper com tudo que é conhecido. Você se vê deixando amizades, mudando rotas, encerrando ciclos, e não há lógica que sustente isso, só a sensação íntima de que é o certo. E ao obedecer, uma paz silenciosa surge, uma leveza. Como se o mundo te reconhecesse, o chamado não grita, ele sussurra, e só é ouvido quando o ruído do mundo silencia. Você percebe que tudo que viveu até aqui te preparou para escutá-lo. As dores, os traumas, as perdas, nada foi em vão. Cada ferida abriu um canal. Cada queda limpou um espaço. E se esse chamado não for uma ilusão espiritual? E se for você mesmo, do outro lado da sua própria consciência, tentando te lembrar de quem sempre foi? A noite escura da alma, onde tudo se perde para que algo nasça. Há uma fase no despertar que quase ninguém menciona, porque ela é escura, é bruta, é solitária, e às vezes parece não ter fim. É quando tudo desaba ao mesmo tempo. Relacionamentos que antes pareciam sólidos se rompem. Planos que pareciam certos não fazem mais sentido. Há uma implosão interna que não dá aviso, só vem e arrasta tudo. Você acorda um dia e sente que não pertence mais à vida que construiu. Os espaços onde antes se sentia confortável agora te sufocam. As pessoas que te cercam já não falam a mesma língua emocional. Os sonhos que te motivavam perderam o brilho. E o mais assustador não é o que está mudando ao seu redor, mas o que está morrendo dentro de você. É como se a alma tivesse puxado o freio de emergência, interrompido a marcha da existência comum para te jogar num quarto escuro, sem janelas, sem relógio, sem mapa. Uma noite escura da alma. E ali você sente tudo o que evitou sentir por anos. Vem o medo.
Um medo que não tem nome, mas que paralisa. Vem a tristeza. Não a tristeza comum, mas uma tristeza que parece ancestral, como se carregasse séculos de vazio. Vem a raiva. Do mundo, de si mesmo, de Deus. Vem o cansaço. Um cansaço existencial. De tentar, de agradar, de sustentar máscaras, você tenta resistir, procura saídas, lê livros, vê vídeos, busca respostas, mas nada alivia, nada funciona, porque essa noite escura não é para ser evitada, é para ser atravessada. Não é um castigo, é uma purificação. David Bohm falava sobre o colapso criativo. A ideia de que antes de algo realmente novo emergir, o velho precisa se desfazer completamente. E esse desfazimento na alma dói como morte, porque é morte, morte simbólica, morte do ego. Morte da persona, morte do que não é essência. É nesse escuro que você se vê de verdade, sem filtros, sem roteiro, sem plateia. Só você e o que sobrou quando tudo foi retirado. E, na maioria das vezes, o que sobra é quase nada. Um fragmento, um sopro, um olhar cansado tentando entender por que está ali. Mas é exatamente aí, no fundo do fundo, que algo começa a pulsar. Fraco, quase imperceptível. Uma faísca, uma respiração, uma lembrança. Um fio de vida que não se apaga, mesmo no escuro mais denso. Você não sabe o que é, só sente. Às vezes essa fase dura dias, às vezes anos. E não há cronograma, não há etapas fixas. Só há você atravessando uma floresta sem trilha. O tempo deixa de ser linear, as noites se misturam com os dias, os sentimentos se embaralham, você se sente à beira da loucura. E talvez esteja, mas não da loucura clínica. É uma loucura mística, o colapso da lógica que sustentava a sua velha versão. Poucos falam sobre isso porque é feio, não dá likes, não inspira, assusta, mas é real e é necessário, porque não se nasce desperto em meio a conforto. O verdadeiro nascimento acontece no escuro, no útero do caos, onde nada é claro e tudo parece desmoronar. E aí, sem aviso, algo muda. Não é grande, não é dramático, é sutil. Um pensamento diferente, um olhar mais calmo, uma respiração que se torna consciente. E você percebe que ainda está aqui, que apesar de tudo, não desapareceu. Que algo sobreviveu, e talvez seja isso que sempre foi você. E se essa escuridão, essa perda, essa ruína forem a única forma da alma te limpar para o novo, redescobrindo a realidade, o que mudou em você sem que você notasse, sem saber exatamente quando, você começa a perceber que algo mudou, não por fora, mas na forma como você sente o mundo. O tempo, por exemplo, já não parece o mesmo. Há dias em que ele escorre pelas mãos como areia molhada. Outros em que cada minuto carrega um peso imenso, como se o relógio estivesse medindo emoções ao invés de horas. Você olha ao redor e tudo parece familiar, mas carrega um tom diferente. É como se a realidade tivesse mudado de textura. Você começa a perceber que está mais presente, não por escolha racional, mas porque seu corpo exige isso. O passado não te prende mais como antes. O futuro te causa menos ansiedade. Há uma estranha aceitação do agora, mesmo quando ele é desconfortável. Você sente o vento batendo na pele e isso te emociona. Sente o gosto do café e parece sentir a história dele. Os detalhes ganham profundidade. E o mundo, que antes parecia corrido e sem sentido, agora sussurra em camadas. As prioridades mudam, sem grandes anúncios. Simplesmente mudam. Coisas que te motivavam perdem o sentido. Você não busca mais impressionar, provar, competir. As batalhas internas desaceleram. Não porque foram vencidas, mas porque perderam a razão de existir. A necessidade de ter razão, de ser visto, de ser aceito, vai se dissolvendo. E no lugar disso, surge algo que você talvez nunca tenha sentido antes. Uma estranha paz.
Você começa a se importar mais com o que sente do que com o que parece. Passa a escutar o próprio corpo com mais atenção, começa a respeitar seus limites, percebe que não precisa se explicar tanto. E isso não é arrogância, é maturidade emocional. É como se algo dentro de você soubesse que as respostas não estão nas palavras, mas no silêncio com que você habita suas escolhas. As emoções continuam existindo. Você ainda sente medo, raiva, tristeza, mas agora elas não te dominam como antes. Você as observa, as escuta, aprende com elas. É como se algo dentro de você tivesse amadurecido sem que você percebesse. Uma parte silenciosa que agora guia sua atenção. Você repara em como o mundo ao redor continua correndo, desesperado por sentido, por distrações, por validação. E você começa a se afastar desse ritmo, não como um ato de rebeldia, mas como um movimento natural. A presença se torna o seu centro, o agora, o seu templo. E então vêm os contrastes. As pessoas te perguntam se está tudo bem. Algumas dizem que você está diferente, outras se afastam porque sua frequência mudou. Sua energia já não sustenta as mesmas conversas, os mesmos jogos, as mesmas repetições. E isso confunde quem ainda vive no velho ciclo. Mas você sente, sabe, que está tudo como deveria estar, que essa mudança não veio de fora nem foi imposta. Ela brotou de dentro, como uma semente que esperou o tempo certo para germinar. Você começa a confiar nesse processo, mesmo sem entender, mesmo sem provas, e, em momentos inesperados, sente algo novo, uma gratidão silenciosa. Não por algo específico, mas por estar aqui, vivo, consciente, capaz de sentir tudo isso, capaz de perceber que, mesmo em meio ao caos, algo em você encontrou calma. E se essa nova forma de ver o mundo for o início da realidade que sempre existiu, mas que você só agora começou a lembrar? O propósito não é um destino, é um estado de ser. Em algum ponto do processo você começa a perceber que aquilo que chamava de propósito talvez fosse apenas um disfarce bem decorado para o medo. Medo de não ser importante. Medo de não deixar um legado. Medo de não ser lembrado. Passamos a vida tentando chegar em algum lugar, numa posição, numa missão, num sentido que justifique a dor. Mas agora, isso tudo começa a soar artificial. Você se pergunta, e se propósito não for sobre grandes feitos? E se não for sobre salvar o mundo, fundar algo revolucionário ou mudar a vida de milhares de pessoas? E se for muito mais íntimo, muito mais simples? Essa pergunta incomoda, porque desmonta anos de condicionamento. Desde cedo, ensinaram que ser alguém significava produzir, servir, vencer. Mas agora, essa lógica parece estranha. Você percebe que muitos dos seus desejos eram desejos emprestados, modelos herdados, clichês emocionais repetidos por medo do silêncio. Então, começa o vazio. Não o vazio da falta, mas o vazio da limpeza. Um espaço interno se abre e você já não sente aquela urgência de provar nada. Não precisa mais de testemunhas. Não precisa que entendam. Você quer viver. Só isso. Viver com verdade, com presença. Viktor Frankl dizia que o propósito não é algo que se persegue, mas algo que se descobre ao enfrentar o sofrimento com dignidade. E agora, isso faz sentido, porque você percebe que o seu propósito não está no que faz, mas em como faz. Está na qualidade da sua presença, na forma como escuta, como toca, como respira. Você entende que não precisa de um título espiritual para se sentir conectado, que o simples ato de estar inteiro numa conversa já é cura, que cozinhar em silêncio pode ser meditação, que olhar nos olhos de alguém sem pressa pode ser oração. É um alívio e também um luto, porque você deixa para trás a imagem idealizada de um eu extraordinário, um eu que faria coisas grandes,
que receberia aplausos, que seria admirado, e no lugar desse eu nasce alguém real, imperfeito, mas livre. Você percebe que o propósito é um estado de ser, um jeito de ocupar o agora com inteireza, e que esse estado não precisa de palco. Ele pode florescer no silêncio, na solidão, no cotidiano. O mundo lá fora ainda grita que você precisa ser mais, conquistar mais, fazer mais. Mas agora, você escuta menos esse grito. Ele ecoa longe, como um ruído antigo que não te seduz mais. E quando alguém pergunta o que você faz da vida, você hesita, não porque não tem resposta, mas porque sabe que nenhuma palavra dá conta da profundidade do que vive por dentro. Talvez um dia você diga: eu respiro com mais presença. Eu ouço com mais verdade. Eu existo com mais coragem. Mas por enquanto apenas sorri, porque sabe que o seu propósito não precisa ser dito. Ele se sente. E se o maior sentido da sua vida não estiver no que você ainda vai realizar, mas em como você está escolhendo existir agora. O despertar é um retorno, não uma chegada. Com o tempo, você percebe que o despertar espiritual não é uma linha reta, não é um caminho com começo, meio e fim, não é uma chegada triunfante a algum lugar sagrado. Na verdade, quanto mais você caminha, mais entende que não está indo para frente, está voltando para si. No início, tudo parecia uma busca. Você queria aprender, entender, crescer, transcender. Mas agora, em silêncio, algo se revela. Você nunca precisou se tornar nada. Você só precisava se lembrar de quem sempre foi. As descobertas mais profundas não vieram dos livros, nem das palavras dos outros. Vieram no escuro, no silêncio, nos dias em que tudo parecia perdido. Vieram quando você deixou de lutar contra o que sentia, quando parou de pedir explicações e apenas sentiu. Você começa a olhar para trás e vê que tudo fazia parte. Os erros, os medos, as quedas, nada foi em vão. Cada detalhe foi um espelho, cada dor, um portal, cada despedida, um convite para voltar a si mesmo. Não há tragédia que não tenha trazido algum fio de verdade. Não há caos que não tenha revelado, lá no fundo, uma centelha de consciência tentando se acender. E agora, ao olhar para dentro, você encontra algo que sempre esteve ali. Algo calmo, firme, imutável. Não é um pensamento, não é uma emoção. É uma presença, uma testemunha silenciosa de tudo que você viveu. Você percebe que o eu que sofria não era tudo que você é, que o eu que desejava não era o seu centro, que por trás de tudo sempre houve você, mas não o você condicionado, nem o você construído. É um você sem nome, sem forma, sem passado. Um núcleo de consciência que observa tudo e que sempre soube que um dia você iria voltar. É uma lembrança estranha, porque não vem da mente, vem da alma. E nesse instante, você entende que o despertar não te transformou em alguém novo. Ele desfez tudo o que você não era. Você começa a viver com mais leveza, não porque os problemas acabaram, mas porque você já não se identifica tanto com eles. Eles acontecem, mas não te engolem. Você observa, aprende, solta. E às vezes até sorri diante do caos, porque entende que a vida não erra o tempo. As certezas rígidas cedem lugar à curiosidade. As exigências se dissolvem. A pressa perde força. Você desacelera, não por desânimo, mas por sabedoria. Porque começa a confiar. Confiar no fluxo, na intuição, na respiração, no agora. Confiar que, mesmo quando nada faz sentido, há um sentido acontecendo em silêncio. E você percebe que não precisa de rituais complexos, nem de respostas absolutas. Basta estar inteiro. Presente, humano. E talvez essa seja a maior revelação de todas. Você passou tanto tempo tentando encontrar o divino e agora descobre que ele sempre esteve em você.
Não como um prêmio, mas como essência. Você não está se tornando iluminado, está se desnudando, está voltando para algo que nunca foi embora, algo que esperou pacientemente que você despertasse. E se o verdadeiro despertar não for sobre se elevar, mas sobre se lembrar, você está vivendo agora, mesmo que não saiba. Você está vivendo agora, mesmo que não saiba, mesmo que ache que ainda não está pronto, mesmo que a mente diga que falta muito. Você está no centro do seu despertar, no exato momento em que escuta essas palavras. E há algo em você que sabe disso. Não importa se ainda sente medo, dúvida, confusão. Isso não significa que está longe do caminho. Significa que está no coração dele, porque o despertar espiritual não é uma experiência limpa, ordenada, iluminada. Ele é selvagem, é caótico, é visceral. É um processo de quebrar para revelar, de desfazer para lembrar. Você não precisa ver luzes, ter visões, meditar por horas ou repetir mantras para estar desperto. O simples fato de estar questionando, sentindo, olhando para dentro, já é o sinal de que algo em você acordou, e esse algo não vai voltar a dormir. Talvez você ainda não saiba como viver com essa nova percepção. Talvez sinta que perdeu o chão, que não se encaixa mais, que não consegue mais fingir. E tudo isso é exatamente o que precisa acontecer, porque o despertar não é sobre se adaptar, é sobre permitir que tudo que era ilusão caia por terra. Você não vai encontrar todas as respostas. E tudo bem. O despertar não oferece certezas, ele oferece consciência, e com ela vem uma nova forma de viver. Uma forma mais lenta, mais atenta, mais real. Você começa a perceber a beleza nos detalhes que sempre ignorou. Sente uma conexão com a natureza que antes parecia apenas cenário. Escuta o silêncio como quem escuta um segredo antigo, e em momentos de absoluta simplicidade, sente uma paz que não vem de fora, mas que pulsa de dentro. E mesmo quando a dor volta, mesmo quando a dúvida te arrasta, há uma parte de você que permanece firme, uma parte que observa, que sabe, que lembra. Você pode cair, pode se perder, pode esquecer tudo por um tempo, mas não pode mais voltar a dormir por completo, porque algo em você já atravessou o véu. E o que foi visto não pode mais ser desvisto. E é nesse ponto que você entende o que ninguém nunca te disse. O despertar não acontece em um único momento mágico. Ele acontece agora, e agora, e agora. A cada escolha, a cada respiração, a cada instante em que você decide estar presente, mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. Você percebe que o espiritual não está separado do real, que a alma não é algo que se busca lá fora, mas algo que se habita aqui dentro. Que o divino não está no distante, no grandioso, no sagrado intocável. Ele está no gesto, no olhar, no silêncio. E quando finalmente entende isso, um alívio surge, porque você para de buscar, para de se cobrar, para de se comparar e começa, enfim, a viver. O despertar espiritual não se explica, se vive. E você está vivendo agora. Você sentiu, você lembrou, você voltou. E mesmo que o mundo inteiro ainda esteja dormindo, você já despertou. Agora, respire. Porque o que vem a partir daqui é seu de verdade.